Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, é o seguinte, hoje o assunto está muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade na colônia, certo? Bom, nós aprendemos que quando os portugueses chegam ao Brasil, eles também vão trazer membros da Igreja Católica. E aí, quando esses membros da Igreja Católica eles vêm de forma permanente a partir de 1530, esses membros vão estabelecer no Brasil o que nós chamamos de aldeamento, ou seja, um espaço onde eles vão catequizar os indígenas. Bom, nós sabemos que a Igreja Católica ela vai ter uma relação muito íntima com o processo de colonização do Brasil. Por quê? Porque a igreja vai ajudar no processo. Nós sabemos que a Igreja Católica vai proibir a escravidão dos indígenas. Porém, isso não quer dizer que esses indígenas eles não vão ser explorados, pois eles vão, e muito. Então a igreja ela vem com o objetivo de conquistar novos fiéis, até porque nós temos aí o protestantismo, certo? Além de conquistar fiéis, esses fiéis que vão ser conquistados, eles também vão ser fiéis domesticados, ou seja, eles vão trabalhar para a coroa portuguesa e também para a igreja. Então, uma forma de evitar ataques e fazer com que a colonização do Brasil seja de fato efetiva, a Igreja Católica ela vai entrar com a parte da catequese. Bom, o que vai ser a catequese? Vai ser baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, nessas aldeias, o indígena ele vai aprender sobre a Bíblia, sobre Jesus, certo? Ele vai também começar a falar o idioma do colonizador, que é o português. Ele também vai aprender uma nova forma de cultura. Porém, o que vai acontecer? Para esse indígena, ele falar uma nova língua, ele ter um novo Deus, ele ter uma nova religião, ele ter uma nova cultura, ele vai ser proibido de cultuar os seus deuses, de falar a sua língua e também de continuar fazendo, manifestando os seus costumes. Então, essa catequese, ela vai vir para mudar completamente a vida desse indígena e a cultura também. A igreja também, pessoal, ela vai atuar no lado da escravidão. Por mais que a escravidão ela fosse legalizada por parte da igreja, os negros africanos que vieram para o Brasil a partir de 1550, esse negro também ele vai ser proibido de cultuar os seus deuses, de ter a sua religião, de falar a sua língua. Então ele vai ter que aprender agora a religião do colonizador, ele vai ter que aprender agora a cultura do colonizador, então ele vai ter que seguir toda a cartilha do colonizador. Porém, o que vai acontecer? Nem os negros e nem os índios, eles vão ver esse movimento de forma pacífica, sabe? Certo? De forma passiva. Eles vão responder. E essa resposta vai se dar através da resistência, ou seja, de você procurar novos caminhos, onde você não deixe de falar a língua, onde você continue cultuando os seus deuses, mas vai ser de uma maneira escondida, vai ser em segredo. Por quê? Porque se caso o negro ele continuasse tendo a sua religião, falasse a sua língua, ele iria ser castigado, assim também como o indígena. E dessa resistência nós vamos ter o símbolo maior, que vai ser o sincretismo, ou seja, vai ser a mistura de elementos tanto sagrados dos indígenas e dos africanos com elementos da Igreja Católica. E desse sincretismo, dessa mistura, vai surgir o que nós chamamos hoje de religiões de matriz
africana. Então, por que vai acontecer essa mistura, professor? Esse sincretismo desses elementos da Igreja Católica com as religiões africanas e também indígenas? Porque foi uma forma que eles encontraram de continuar cultuando seus deuses sem que os colonizadores percebessem. E assim foi atravessando séculos e séculos. Como na última aula eu falei, são mais de 300 anos aí de escravidão. E hoje, em 2026, nós temos conhecimento de várias religiões de matriz africana. Dentre elas, nós podemos citar o candomblé e também a umbanda. Bom, como se deu esse processo de sincretismo, nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre religiosidade e sociedade na América, a influência da Igreja Católica na colonização das Américas, o sincretismo religioso e a resistência cultural, a religiosidade indígena e africanas antes e durante a colonização, ou seja, a mudança que vai ocorrer, e também sobre religião e estrutura social, certo? Vamos lá. Qual que foi a influência da Igreja Católica na colonização das Américas? Vamos lá. Bom, galera, a partir do século XV, portugueses e espanhóis iniciaram a conquista e evangelização das Américas. Desde as primeiras expedições, trouxeram religiosos com a missão de manter a fé cristã entre os colonizadores e converter os povos indígenas. Então, juntamente com espanhóis e os portugueses, vai vir também a igreja. Até porque a igreja, pessoal, vai também financiar essas viagens, essas expedições. Então, a coroa, ela anda do lado da igreja. Por quê? Porque vai ser a igreja quem vai legalizar o poder da coroa nessas terras. E se tem a igreja, eles precisam de quê? Eles precisam de novos seguidores, de novos adeptos. E aí, como eu falei para vocês, a religião, ela vai servir, ela vai ser um instrumento principal para domesticar, muito entre aspas, esse povo que não vai se curvar diante nem dos portugueses e nem dos espanhóis. Bom, apesar das críticas aos métodos e abusos dos colonizadores, é importante reconhecer também que vieram missionários dedicados, como o Frei Henrique de Coimbra. Bom, galera, o Frei Henrique de Coimbra, ele vai ser o religioso, que vai vir com os portugueses e que vai fazer a primeira missa assim que ele chega na Bahia, lá em Porto Seguro. Então vai ser o Frei Henrique de Coimbra quem vai rezar a primeira missa no Brasil. E além dessa missa, o Frei Henrique também, ele vai ser responsável pela catequese dos indígenas. Então foi ele quem celebrou a primeira missa no Brasil e deixou marcas profundas da fé cristã nas Américas, a partir do quê? A partir dos aldeamentos, que era onde os indígenas eles aprendiam a catequese. E aqui nós vamos ter uma imagem muito interessante que fala sobre o sincretismo, essa mistura dos elementos da Igreja Católica com os elementos das religiões tanto afro quanto indígenas, certo? Então você pode observar aqui, nós temos um tambor, nós temos aqui esses chapéus na cabeça, nós temos vários instrumentos Aqui nós temos, bem aqui atrás nós temos a igreja. Então, o que essa imagem está mostrando para a gente? Está mostrando essa mistura do católico com essas outras religiões, certo? Bom, como que se deu essa evangelização nas Américas? Vamos lá. Bom, a evangelização hispano-americanos se deu em ciclos regionais, liderados por ordens religiosas, como os franciscanos,
dominicanos, jesuítas e mercedários. Então, essas ordens religiosas, elas vão estar espalhadas por toda a América. Aqui no Brasil, nós vamos receber um número muito grande de jesuítas. Então, vai ser os jesuítas quem vão ficar responsável pela parte de catequizar os indígenas. Mas no restante da América, nós vamos ter também os dominicanos, nós também vamos ter os franciscanos. Então, cada ordem aí vai ser responsável pela catequese, ou seja, pelo ensinamento da religião cristã para os indígenas e também da cultura e o modo de vida do europeu, certo? Vamos continuar. E aí no Caribe, em 1492, nós vamos ter a primeira região evangelizada, certo? Essa data aqui é quando? É quando Colombo ele chega na América. Enfrentou improviso, violência colonial e doenças. Bom, como eu falei para vocês, o índio, a princípio, ele não vai ser escravizado. A igreja vai proibir. Porém, se esse indígena ele não aceita a catequese, então ele vai se tornar um escravo. Então, vai haver muita violência, porque os indígenas eles não vão entender por que eles têm que aprender aquilo, têm que cultuar somente aquele Deus e têm que abandonar todas as suas práticas religiosas e também o seu modo de vida. Então, vai haver uma resistência muito grande. Então, se tem resistência, nós vamos ter violência, certo? E juntamente com esses europeus, vai vir as doenças. Então, o índio, pessoal, ele vai ter o sistema imunológico muito sensível. Então, esse europeu, quando começa a ter o contato com eles, muitos vão morrer de doenças. Bom, nós vamos ter também no México, em 1524, que vai ser uma rápida evangelização com forte presença franciscana e outras ordens, que vai influenciar toda a América. E aqui nós vamos ter outro religioso, que vai ser este Frei. Então, o Frei, o Junípero, ele vai ser responsável também por várias missões na América, certo? Missões de catequizar. Bom, no norte, no México e na Califórnia, nós vamos ter conflitos com povos nativos e exploração de minas. Nós vamos dar destaque para o Frei Junípero Serra. Bom, nós também vamos ter o centro-americano, que vai ser missões a partir do Panamá e o Caribe, com destaque para o Frei Bartolomeu de las Casas. Nós vamos ter também no Peru, que vai ser a evangelização do Império Inca, a partir de 1532, que enfrentou resistência indígena. Lembrando que o Império Inca ele vai ser totalmente dizimado pelos espanhóis, certo? E vai enfrentar aí uma resistência muito grande. Então era essa resistência que a coroa espanhola, a coroa portuguesa não queria ter, certo? Então por isso vai usar a catequese. Também no lado colombiano, que vai ser no centro de Bogotá, com início vai confundir-se com a conquista. Nós também vamos ter no Chile, que vai ser uma autonomia relativa, ordens religiosas vão chegar a partir do século XVI. Nós também vamos ter no Rio da Prata, que vai incluir o Paraguai, a Argentina e a Bolívia, no auge com as reduções jesuítas no século XVIII. Então, esses ciclos, eles revelam a complexidade e contradições da evangelização, marcada tanto por fé quanto por dominação. Bom, essa catequese, ela vai ser feita ou por bem ou por mal. Se for por bem, você não é escravizado, certo? Mas se for por mal, você vai ser escravizado e você ainda vai ter que, mesmo assim, ser adepto da nossa religião. E aí vai vir o sincretismo religioso, que vai ser uma resistência cultural. Bom, mas a pergunta é, o que vai ser um sincretismo, professora? Bom, o sincretismo, pessoal, é a fusão, ou seja, a mistura de elementos de diferentes tradições religiosas, criando novas formas de expressão espiritual.
nas Américas, isso ocorreu principalmente entre as crenças indígenas, africanas e o cristianismo europeu, como forma de adaptação e sobrevivência cultural. Então, essa fusão, ou seja, essa mistura, esse sincretismo, vai ser entre as crenças indígenas, as africanas e o cristianismo europeu. Então, por que vai haver essa mistura, professora? Porque nem os indígenas e nem os africanos, eles poderiam cultuar de forma livre os seus deuses, a sua religião, as suas crenças. Então, eles vão misturar essas crenças com elementos da Igreja Católica, dos católicos, do cristianismo. Dessa forma, vai ser uma forma de resistência e uma forma de enganar o colonizador. E aí nós vamos ter aí algumas religiões que vão surgir a partir dessa mistura. Nós vamos ter o candomblé e a umbanda no Brasil, uma das religiões que mais crescem, que a cada ano ganha mais adeptos. Nós vamos ter Santo Antônio associado a Ogum. Nós vamos ter Virgem de Guadalupe no México, com raízes indígenas. Então, o que é essa mistura? Por exemplo, nas festas da Igreja Católica, era assim uma liberdade para esses africanos e para os indígenas também. Por quê? Porque durante a festa, eles falavam que eles estavam cultuando, por exemplo, Santo Antônio. Mas, na verdade, eles estavam cultuando Ogum, que é uma das divindades da religião. Então, dessa forma, eles vão enganar os portugueses, os espanhóis, certo? Bom, uma outra divindade nessas religiões, nós vamos ter a Nossa Senhora, que vai ser representada pela figura de Iemanjá, pessoal. Nós vamos ter também São Jorge, que vai ser uma outra divindade. Nós vamos ter Oxalá, que vai ser representado por Jesus. Então, por exemplo, lá quando a igreja estava falando de Jesus, os africanos estavam glorificando, mas na verdade eles estavam glorificando Jesus, certo? Então, Oxalá, que é a divindade. Então, é isso, essa mistura. Então, foi dessa maneira que as divindades, por exemplo, os orixás, eles vão sobrevivendo aos séculos e séculos, certo? Bom, a religião foi um dos principais meios de resistência dos povos indígenas e africanos. Ao manterem seus rituais, crenças e deuses sob formas disfarçadas ou adaptadas, resistiram à imposição religiosa dos colonizadores. Então, vai ser uma forma de resistência. Bom, imagina só você ter uma religião e de repente, no outro dia, chega uma pessoa e fala que você não pode mais ter essa religião. Então, você vai procurar entender o porquê. E se você não aceitar, você vai ter que aceitar de todas as formas, pessoal, porque eles eram obrigados a serem católicos. Mas eles vão fazer essa mistura e dessa mistura vai surgir essas religiões. Bom, nós vamos ter aí o culto aos orixás, camuflado como devoção a santos. Então, esses orixás, pessoal, eles são divindades da religião. E aí, esses orixás, eles vão vir com nomes de santos, certo? Então, como eu falei para vocês, Iemanjá é Nossa Senhora. Então, vai haver essa mistura e vai haver essa camuflagem. Então, acaba que eles estão cultuando a Iemanjá e não a Nossa Senhora. Realização de rituais tradicionais em festas religiosas oficiais. Então, essas religiões, elas pregam o quê? Elas pregam rituais, oferendas, certo? Então, essas religiões, elas são pautadas nisso. Nós vamos ter também a criação de irmandades religiosas afrodescendentes. E aqui nós vamos ter uma festa, né, mexicana,
que celebra o Dia dos Mortos. Bom, esse Dia dos Mortos ele vai ser celebrado no dia 1º e no dia 2 de novembro, que vai homenagear amigos e familiares falecidos, celebrando a vida, ao invés de lamentar. Então, nesse dia aí, no Dia dos Mortos, eles acreditam, pessoal, que os espíritos vêm visitar os vivos, certo? E aí, dentro dessa festa, eles vão contar com tradições indígenas e também católicas. Então, você vai ter aí o sincretismo. E também dentro dessa festa, eles vão montar altares e também vão oferecer oferendas, geralmente com aquela comida que a pessoa mais gostava, com elementos que ela gostava, certo? Então, o sincretismo moldou profundamente a identidade cultural latino-americana, especialmente no Brasil. Ele está presente em festas populares, músicas, culinárias e modo de viver a fé, misturando o sagrado e o cultural. E aí nós vamos ter alguns exemplos aqui contemporâneos, certo? Por exemplo, nós vamos ter a festa de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. Nós também vamos ter o maracatu, o congado e folia dos reis. Nós também temos música religiosa com influência de ritmos africanos. Então, tudo isso aí são exemplos culturais que permanecem até hoje graças a esse sincretismo, a essa mistura de elementos religiosos. E aí nós vamos ter a religiosidade indígena e africana antes e durante a colonização, certo? Vamos lá. Bom, religiosidade indígena antes da colonização. Os povos indígenas, eles possuíam sistemas religiosos próprios, profundamente ligados à natureza, aos ciclos da vida e ao mundo espiritual. Suas crenças envolviam rituais, mitos e práticas de cura. Entre as características principais estão o politeísmo, ou seja, eles acreditam em vários deuses, em várias divindades. Nós vamos ter também o culto aos ancestrais e aos elementos da natureza. Então, essas religiões de matriz africana vão usar também esses elementos da natureza, algo que está profundamente ligado à cultura, à religião indígena. E aí nós vamos ter os rituais coletivos, como música, dança e uso de plantas sagradas. Você que está assistindo esse vídeo, você que é indígena, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, há muitos rituais até hoje, é algo contemporâneo, isso aí atravessou todos os séculos e hoje permanece vivo na cultura dos indígenas. E aí, nós temos aqui a religiosidade africana antes da colonização. Os africanos, trazidos à força como escravizados, eles possuíam culturas ricas e diversas, com religiosidades organizadas que davam sentido à vida e à comunidade. Então, quais as características principais? Nós vamos ter a crença nos orixás, certo? Forças da natureza e ancestrais divinizados. Nós vamos ter também a religião como parte da vida cotidiana, festa, trabalho e também saúde. Nós vamos ter também os rituais como música, dança, transe e o sacrifício simbólico. E aí é importante, quando se fala sobre os africanos, na última aula eu falei para vocês que os europeus, os portugueses, eles costumavam estudar os africanos. Então eles tinham preferência de comprar escravizados que falavam línguas diferentes e que também tinham uma certa rivalidade,
porque assim ficava muito difícil para eles tramar contra o Senhor. E essa questão da religião também, certo? Quando o africano ele estava dentro da senzala, somente ele durante a noite, eles costumavam cultuar os seus deuses, as suas divindades, os seus orixás. Porém, quando esse negro ele era descoberto, quando alguém ouvia, por exemplo, um idioma diferente, ou ele fazendo algum ritual religioso, esse escravizado ele era extremamente punido. Então, muitas vezes ele ia para o tronco somente por falar e somente por fazer alguma oferenda, alguma menção à sua religião, onde ele no caso, onde ele era obrigado a não mais cultuar, certo? Então, esse sincretismo, ele vai vir como uma forma de defesa, uma forma de resistência, de fazer com que a história desse povo não se perca. Então, quando eles misturavam elementos da cultura católica com a sua religião, era uma forma de cultuar em segredo esses deuses, certo? Vamos continuar. E aqui nós vamos ter, horas antes, um quadro do artista Jean Debré, que vai retratar uma família que está se preparando para um ritual. Então, os indígenas, eles tinham muitos rituais, porém, esses rituais eles vão ficar proibidos quando os jesuítas eles vêm para o Brasil e eles vão impor a sua religião, o cristianismo, nesse povo. Então, durante a colonização, houve repressão e também resistência. Com a colonização, as práticas religiosas indígenas e africanas foram proibidas e perseguidas pelos europeus. Mesmo assim, resistiram por meio do sincretismo, da oralidade e da força comunitária. Formas de resistência religiosa. Então, vamos ter o disfarce. Então, eles disfarçavam os deuses africanos como santos católicos. Então, os orixás, agora, eles vão virar santos. Realização de rituais em segredos, como eu falei para você. Isso aí acontecia mais dentro lá da senzala, quando ninguém estava vendo. Então, eles faziam oferendas, faziam seus rituais. E também a criação de espaços próprios, como quilombos, aldeias, para manter a fé. Então, lá o quilombo, que já é uma forma de resistência, né? Ele também vai permitir que lá você possa expressar a sua fé de maneira livre. Então, o quilombo, além de ser uma forma de resistência para onde os negros fugidos iam, e também não só negros, mas também como indígenas e também os brancos pobres, lá também era um espaço de liberdade religiosa. E aí a religião como estrutura social. Vamos lá. Durante a colonização, a religião cristã, especialmente a católica, foi usada para justificar e organizar a estrutura social. A fé servia como instrumento de controle e hierarquização das pessoas. A igreja legitimava o poder dos colonizadores, ou seja, quando portugueses e espanhóis vêm para essas terras, a igreja ela vem junto. Por quê? Porque a igreja ela vai ter o papel de legitimar o poder desses colonizadores. Lembra, o rei ele é absoluto. Então, há uma crença de que o rei era a própria personificação de Deus. Então, Deus está mandando um representante para representá-lo na terra. Então, a igreja, ela pregava esse discurso. Então, a igreja, ela vai legitimar o poder desses colonizadores, dizendo que se ele está no poder, é porque Deus assim permitiu. A igreja também vai ser usada para educar e civilizar indígenas e africanos.
Os indígenas, pessoal, estavam dando um trabalho danado aqui para a colonização. Então eles invadiam, eles chegavam, eles colocavam fogo, matavam todo mundo das capitanias hereditárias. Tinha alguns povos, algumas etnias que eles eram canibais, que eles comiam as carnes, e aí era uma dor de cabeça muito grande para o colonizador, para os portugueses e espanhóis também. Então a igreja ela vem para educar e civilizar esse indígena, para assim esse indígena deixar que essa colonização ela aconteça de forma pacífica. E também o africano. Esse africano, ele vai ter que se educar, certo? Ele vai ter que ser civilizado. Por quê? Porque era uma forma de controle, era uma forma de falar assim, olha, você é um escravizado, porque assim Deus quis, certo? E você tem que cumprir as ordens. Então, a partir do momento que esse escravizado, ele entendia a sua condição, ele não ia dar mais trabalho para o colonizador. Ele iria trabalhar, ele iria dar o seu melhor e ele não ia tramar nas costas do seu colonizador, certo? E aí nós vamos ter também os padres e missionários, que tinham influência política e também social. Lembrando que a igreja não permite, de forma alguma, a escravização do indígena, mas ela vai explorar eles de uma outra forma. Bom, igreja e hierarquia social. A estrutura colonial era rigidamente estratificada e a religião ajudava a manter essa ordem. A elite branca controlava a igreja, enquanto os negros e indígenas ocupavam posições subalternas, mesmo na vida religiosa, certo? Então, nós vamos ter as irmandades religiosas, que vai ser dividido por cor e classe. Nós vamos ter os padres brancos, os leigos, negros e indígenas. Nós vamos ter também festas religiosas onde reproduziam a desigualdade. Então, quem que era a elite no Brasil? Era o homem branco. Quem que a que está à margem da sociedade? O negro e também o indígena. Lembrando que isso aí vai atravessar séculos e até hoje os negros e os indígenas, eles enfrentam isso aqui, a desigualdade social. E aqui nós vamos ter a religião, né, que é a Igreja Católica, que ela era poderosíssima durante a colonização e era ela quem, legalizava essa catequese e essa colonização também. E aí, apesar do controle, a religião também foi usada como espaço de mobilidade social e resistência simbólica, especialmente entre africanos e seus descendentes. Então nós vamos ter a forma de resistência, a participação em irmandades como forma de organização, festas rituais com elementos culturais próprios, nós vamos ter criação de espaços religiosos independentes, nós vamos ter os terreiros e também vamos ter os quilombos, onde é praticado essas religiões de matriz africana. E aí, a religiosidade nas Américas coloniais foi marcada por tensões entre dominação e resistência. Enquanto a Igreja Católica servia aos interesses do poder colonial, povos indígenas reinventavam suas crenças, criando formas de resistência por meio do sincretismo religioso. Esse processo deixou um legado profundo, ainda presente na cultura, na fé e na identidade dos povos latinos americanos. Então, compreender o passado religioso das Américas é essencial para valorizar a diversidade cultural e a luta por respeito e liberdade de crença. E aí, pessoal? Agora você sabe o que é sincretismo? Você sabe agora a origem dessas religiões de matriz africana, ou seja, que tem elementos antigos, por exemplo, candomblé e umbanda? Espero muito que sim, certo? Bom, galera, a aula de hoje está ficando por aqui. Espero muito que você tenha entendido, que você tenha gostado, certo?
É isso, não chore, porque na próxima aula eu estarei de volta. Um grande beijo e tchau!